Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores e conquistar a sua liberdade. E o Ibov finalmente deu uma respirada. Basicamente, sexta-feira ele conseguiu fazer um pivô de alta no gráfico diário e fechou com uma barra importante de alta, e lembrando que ele está ali visitando uma região de uma linha de tendência de alta, é um canal de alta que o Ibov está, né? Então, no gráfico semanal, ele deixou ali 2 semanas, uma vermelha e agora essa verde, com sombras para baixo e tal, e a expectativa é ver se rompe essa região e se ele consegue fazer uma nova perna de alta dentro desse canal. Então, vamos analisar bem esse gráfico para entender quais são as implicações desse movimento que aconteceu aí na sexta-feira, né? O dólar e os juros deram uma aliviada no Brasil, e nos Estados Unidos continua a temporada de balanços, volatilidade, mas o mercado ainda está naquela situação de uma perna de correção e tivemos uma semana de alta nos Estados Unidos e na Europa, mas a dúvida que tem, que nós vamos ver nos gráficos, isso daí é uma correção, onde a gente faz uma reação dentro da correção para depois corrigir mais, que é o que acontece numa perna ABC de correção, tradicionalmente. Esse é o movimento mais provável. Ou se o mercado está tão forte que ele simplesmente corrigiu um pouquinho e já vai para romper topo de novo. Esse é o cenário menos provável, temos que estar preparados e vamos olhar nos gráficos para ver quais são esses pontos em que fica marcado as duas situações, tá bem claro no gráfico. E sobre o Momento Economês de hoje, nós vamos falar sobre blow off top. Blow off top é uma expressão que você ouve bastante no mercado e muita gente não sabe o que significa, mas basicamente, numa tendência de alta, quando você já está com o mercado, como nós estamos agora, né, o mercado bem esticado e tal, ele começa a fazer correções e antes de realmente mudar a tendência, né, e fazer uma correção, vir uma crise, geralmente tem um blow off top. O que é isso daí? Você acha que ele já fez topo, mas ele ainda faz um rompimento explosivo e ainda faz uma última pernada de alta, que é o chamado blow off top. E eu já venho falando sobre isso daí, né, sobre esse ano de 2024, começamos a falar em 2023, então isso daí faz bastante sentido. Então o Momento Economês hoje vai ser para explicar isso daí e olhar também cenários anteriores, né, onde isso daí já aconteceu, se depois veio uma recessão ou não, então você tem os mesmos cenários, né, você tem ambos os cenários, e aí nós vamos fazer uma análise histórica de qual que é o cenário mais provável que vai acontecer agora, tá bom? Então vale a pena aí assistir o Momento Economês mais para o meio do vídeo, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já pare agora, deixa o seu like e se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, para curtir a melhor live de abertura do Instagram todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser participar do Método DX, operar junto com a gente na sala, ter acesso à carteira VIP, tem o link na descrição aqui embaixo para inscrição, tá aberta a inscrição, tá? E o Top Trades, que nós estamos aí com um teste por enquanto, e daqui a pouco vai abrir inscrições, tá bom? Então vamos pro vídeo. Então, começando aqui pelo mapa de calor do mundo, fica claro que nós tivemos uma semana de alta e você vê que, inclusive, o Brasil nem foi tão forte quanto o resto do mercado, né? Porque foi só na sexta-feira que ele reagiu. E o S&P 500 também, principalmente as FANGs, né? Com exceção da Meta, que fez um balanço com um gap de baixa, o resto tudo para cima, principalmente Google, aqui quase 2%, 12% na semana, com um gapão de alta rompendo o topo histórico. Nvidia também subiu 15%, ainda não chegou no topo histórico, né, porque tinha corrigido e agora está fazendo uma reação, mas foi uma semana bem positiva. Indo agora para o VIX, olha, tivemos uma semana aqui onde ele reagiu a esta linha de tendência tal, né, e a essa resistência aqui, e voltou aqui para a região dos 15 pontos. Né, então está controlado, está tudo ok para continuar essa perna de alta que o mercado retomou. Né? Olhando aqui os juros,
Nós tivemos uma semana nos juros de 10 anos americanos praticamente um doji. Vamos ver se ele vai testar topo ou se ele vai deixar um topo mais baixo, né? De qualquer jeito, a tendência dos juros ainda é de alta, né? Não fizemos nenhum topo mais baixo no semanal, continua topos e fundos ascendentes. A Europa, que estava mais comportada, né, se segurando aqui nessa resistência para depois acionar essa bandeira de baixa, acabou com essas notícias aí de inflação, principalmente nos Estados Unidos, né? Na Europa a inflação está mais controlada, mas não tem jeito. Quem manda nos juros do mundo é os Estados Unidos. Aliás, isso é uma coisa que vale a pena falar, tá bom? O pessoal fica muita discussão no Brasil, principalmente quem não entende de economia, né, sobre o papel do Banco Central, de baixar juros e tudo mais. Olha, quem manda nos juros são os Estados Unidos, é o Fed. Por quê? Quem manda nos juros do mundo, tá? O Banco Central brasileiro tem muito pouco poder de controlar os juros do mercado real, né? Porque você pode até baixar a Selic, isso só vai arrumar atrapalhada na economia. Agora, o que acontece é o seguinte, se o Fed amanhã, ele simplesmente por qualquer razão, inflação dos Estados Unidos, crise, qualquer coisa, ele falar, olha, os juros vai de 5% para 10% do juros do Fed. Simplesmente o mundo inteiro vai ter que subir juros, porque senão você explode o câmbio de todos os países. E nós estamos falando de todos os países. Por exemplo, o Japão, uma das 5 maiores economias do planeta, está lá com um problema cambial, exatamente por causa do diferencial de juros. Todos os países que tentam desafiar essa regra dos juros, eles simplesmente têm uma fuga de capitais. E o Brasil é refém desse negócio, sempre foi e não sei, não vou dizer sempre será, mas não tem nenhum indicativo de que isso vai mudar. Então, assim, simplesmente, se os Estados Unidos não baixar juros, ou se os Estados Unidos por um acaso subir os juros, o Brasil vai ter que subir juros, porque senão ele não consegue financiar a dívida. E você tem fluxo, você tem uma saída de capital gigantesca e explode o câmbio. E aí, se explode o câmbio, vem inflação. E fica cada vez mais difícil de financiar a dívida do governo. Então, assim, não adianta ficar com essa conversinha aí de Campos Neto, blá, 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 vai trocar o presidente do Banco Central, vai resolver os problemas. Cara, não tem nada disso daí não, tá bom? Então, é importante dizer isso para vocês. Bom, voltando aqui, então, aos juros, da Europa, né, nós estamos nessa situação que não deveria estar fazendo esse pivô de alta, mas está fazendo exatamente por causa da expectativa dos Estados Unidos. O Reino Unido também, olha só, subindo aqui, né, e o Reino Unido está no patamar aqui já indo para testar o topo de 4,5. E o Japão, o título de 30 anos, está aqui no 1,9, né, e continua numa tendência de alta, pivô de alta e deve continuar subindo. Não tem muito como o Japão controlar esse negócio. E aí eu mostro para vocês essa história do câmbio, né? Se o Japão não aumentar os juros deles, o câmbio já está aqui no topo histórico, né, de 160 ienes por dólar, e a tendência é de alta desse ien contra o dólar, né? Então ele saiu de um patamar aqui, olha, em 2021 ele estava a 100 ienes por dólar. E agora está 160. O que você acha que isso daqui acontece lá na prateleira do supermercado ou na bomba de gasolina? O Japão é um país muito rico, a renda per capita é muito alta, os caras sentem muito menos do que no Brasil, mas isso acontece em qualquer lugar do planeta. Então estou mostrando aqui, se isso acontece com o ien japonês, por causa do diferencial de juros, imagina o que acontece no Brasil se os caras começarem a tentar barrar juros na marra. Né? Não precisa nem imaginar, porque a gente já sabe que a gente já viveu isso lá no governo Dilma. Indo agora aqui para o nosso principal, né, estrela, o SP500, você vê que aquele desenho que eu tenho falado, né, sobre ele fazer aqui uma perna ABC de correção, está se materializando, né? E aí nós vamos olhar pelo gráfico diário, aonde é que esse negócio é o divisor de águas, para ver se ele vai fazer essa perna ABC ou se ele simplesmente fez essa correçãozinha e vai embora. Por quê? Porque isso daqui é um fundo, né? Então não dá para negar que nós estamos aqui numa tendência de alta, né? Isso daqui é um fundo, esse daqui é um inside candle, aonde entrou força compradora. Então se esse negócio romper aqui, ele vem para romper topo, não tenha dúvida. Agora, quando a gente olha aqui no gráfico diário, fica mais claro esse desenho, né? Onde nós temos aqui, olha,
esse primeiro movimento aqui, aí eu tracei aqui as retrações de Fibonacci, a última retração ela coincide com esses fundos aqui, com essa região aqui, né, entre 500 e 550, ele está fazendo essa reação, e aí esse daqui é o divisor de água. Se ele conseguir vencer essa região aqui de 550, aí realmente ele não vai olhar para trás e vai vir testar topo e vai embora, e a gente já pode ter o blow off top. Se ele chegar aqui e começar a reagir, aí tem venda com alvo aqui na região dos entre 4.500 e 4.800, né? Já está bem marcada aqui essas retrações de Fibonacci, já falamos bastante sobre isso, né? Então, o divisor de águas está claramente aqui, olha, no 560, tá bom? Vamos voltar aqui para o gráfico semanal, e o resto do mercado está muito parecido. Quando a gente vê a NASA, que olha só, muito parecido, tem aqui a retração de Fibonacci, o ponto de divisão aqui está no 17.900. Se por um acaso bater aqui e virar para baixo, ela deve vir aqui nos 16 mil, alguma coisa entre 16 e 17 mil, né? Está marcado aqui no gráfico. Olhando aqui o Dow Jones, a mesma coisa, né? Então, tendência de alta, marcou esse fundo, o Dow Jones até corrigiu mais, já veio na primeira retração de Fibonacci, e agora está vindo, e o divisor de águas do Dow Jones está aqui nos quase 39 mil, vai. E aí, se ele bater aqui e virar para baixo, ok, temos mais uma perna, senão é para rompimento de topo, tá? Então, nos Estados Unidos está bem claro, tá, esse desenho. A mesma coisa o Russell 2000, né? Ele está aqui no limite desse fundo. O Russell 2000, ou ele vem aqui para testar topo e vai embora, ou se ele perder esse fundo aqui, ele vem para testar fundo, tá? Então, tá bem claro também o desenho aqui do gráfico. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão, que está muito forte, né? Então, veja como ele tinha rompido o topo histórico, fez uma bela de uma pernada, agora veio aqui nos 50% de FIBO dessa pernada e está reagindo para cima. Então, o que acontece? Essa reação aqui do DAX, ele já rompeu a última retração de Fibonacci, já deixou 1, 2, 3 no semanal, isso daqui está muito próximo de romper o topo histórico, ou pelo menos testar o topo histórico, né? Então essa perna ABC aqui no DAX, ela se torna menos provável, tá com cara de que vai embora, tá? Então por isso que estou dizendo que a Europa está mais forte. Quando você olha o Reino Unido, olha, rompimento de topo histórico com uma bela de uma barra, né? E foi embora, então assim, isso aqui tem muita energia acumulada, porque isso daqui é um triângulo ascendente, você pode chamar de xícara, pode chamar o que quiser. De qualquer jeito, olha, ele estava muito tempo aqui para tentar romper este topo, e tinha aqui essa linha de tendência, e agora rompeu, abriu a porteira para um movimento forte, né? A França é mais parecido com o DAX alemão, então olha, nós temos aqui já bem próximo do topo histórico, deixou aqui o 1, 2, 3 bem bonitinho, né? Isso daqui pode ser que vá embora, tá bom? Já indo para a Ásia, nós temos aqui o Nikkei. O Nikkei já é uma situação parecida com o SP 500. Né? Então veio aqui na primeira retração de Fibonacci, deixou um insight candle. Eu acho que o movimento mais provável é o 1, 2, 3. Né? Ele bater aqui nos 39 mil pontos, então a gente pode ter ainda mais uma semana de alta e depois ele vir retrair um pouco mais. Até por uma questão de tempo, né? Nós vimos aqui que quando ele ficou aqui nessa lateralização, aqui, isso aqui era uma bandeira de alta, né? Você vê que ele ficou aqui 3, 4 meses, né? E aqui nós estamos nessa região aqui ainda 2 meses, então ele tem mais tempo aqui para fazer esse movimento. Isso é o mais provável porque tem uma temporalidade que o mercado respeita. É só você olhar aqui, olha, o tamanho, o tempo dessa perna de alta, depois o tempo dessa perna de baixa, o tempo dessa perna de alta, e aqui você deve ter um tempo de correção, seja lateralização ou perna de baixa, proporcional. Esses movimentos têm uma proporcionalidade, tá? Olhando aqui a China, olha, fechou aqui com essa barra, falamos aqui na análise, na abertura de mercado ontem, né? Ontem não, sexta-feira, que se fechasse aqui seria um movimento de reversão de tendência, né? Então nós temos aqui, olha, o rompimento desta linha de tendência que é muito importante, né? E o rompimento dessa consolidação também, então China reagindo, né? Agora pode até fazer um pullback aqui, mas o mais provável é a China ir para cima. E isso é muito positivo, ajuda muito o Brasil se a China reagir, né? Não vou nem comentar o que eles estão fazendo lá, eles estão tentando reestimular a economia, né? Tem uma série de desafios,
parece que fizeram alguma coisa que funcionou. Mercados emergentes também teve uma semana positiva, precisa romper esse topo aqui para reagir. O nosso EWZ, olha, marcou aqui este fundo, né? E aí temos a dúvida aqui, será que ele ainda falta vir um pouquinho mais aqui para baixo ou ele já chegou na resistência, porque aqui teve muita briga e já vai virar para cima para tentar fazer mais uma perna de alta, né? Lembrando, é uma perna de alta aqui dentro desse movimento, dentro desse grande movimento. Então, ainda não dá para se empolgar muito com o EWZ, tá? Mas nós podemos ter mais uma semana positiva esse mês, tá? Vou mostrar aqui a Argentina, né? É chato a gente mostrar a Argentina depois de mostrar o EWZ, porque a Argentina tá mandando bem aqui, né? E eu só vou mostrar porque tivemos boas notícias, né? O negócio de superávit nas contas públicas, o câmbio argentino, por incrível que pareça, está tendo a melhor performance do mundo, né? Obviamente estava muito fodido, estava lá em 1.000 pesos por dólar e agora está mais para perto de 700. Então, o Brasil tem o pior câmbio do mundo no ano de 2024 e a Argentina tem o melhor, né? Então, isso manda alguma mensagem sobre algumas coisas, né? E aí, então, a Argentina fez aqui uma semana de alta e se ela conseguir se livrar dessa região, ela vem rapidamente testar esse topo e depois, se chegar nesse topo aqui, a Argentina pode romper e ir embora, tá? Um motivo para a gente ficar de olho. Indo para as commodities, olha, aqui mais uma semana de consolidação, isso aqui está pegando energia para um próximo movimento, né? Veja que esse movimento aqui é parecido com o da China, né? A diferença só é que o do CRB é de rompimento de topo, o da China é de reversão de tendência de fundo, mas em termos de reversão de tendência, a China está neste momento aqui, né? Acabou de romper a linha de tendência, fez uma barra e olha só o que o CRB fez. É possível que a China faça a mesma coisa, tá? Indo para o petróleo, nós temos aqui, continua na mesma região aqui, dos 88 dólares, né? Não podemos esquecer que isso daqui é um patamar alto, né? E essa semaninha aqui deu uma segurada, o mais provável é ele continuar nesse zigue-zague e vir aqui para a região, talvez até de 100 dólares, né? As outras commodities, minério de ferro. Olha, minério de ferro tá ficando cada dia que passa, tá parecendo que esse negócio aqui vai respeitar essa consolidação. E ele aos poucos pode até fazer alguma coisa assim, mas aos poucos ele deve voltar aqui para esse patamar, o que ajuda muito a Vale e obviamente ajuda o Ibov, né? O cobre também, olha, já está no topo histórico aqui, fez mais uma semana muito bonita, né? Eu deixei marcadinho aqui é com sombra, ele está com topo histórico, porque você pode ver que em termos de fechamento, esse daqui era o topo histórico, né? Então agora já estabeleceu um novo topo histórico no preço do cobre, né? O ouro, marcando um topo aqui, mas olha, já está aqui há 3 semanas nesta região de preço, né? E essa daqui é um alvo de FIBO, né? Então ele está pegando embalo aqui, pode ficar bastante tempo, aquele negócio da temporalidade que eu falei, né? Veja aqui que você tem aqui um tempo de movimento, depois você tem um tempo de correção, consolidação, depois você tem um tempo de alta e agora você precisa ter um tempo aqui, né? Então eu acho que ainda fica mais um tempo aqui, mas é para cima, né? Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY, que está num patamar alto, né? 106 aqui, vindo aqui, já está nessa região aqui de topo, de briga, né? Aqui do 107. E isso daqui é o indicativo da força do dólar por conta dos juros que não está cada dia com menos perspectiva de corte de juros. A não ser que tenha alguma crise, alguma coisa, algum motivo para cortar juros. Isso pode acontecer a qualquer momento e pode acontecer de repente, tá? Mas até prova em contrário, esse dólar continua forte em relação a todas as moedas do mundo. Indo para o mercado cripto, né? O Bitcoin. Continua aqui, isso daqui é uma consolidação, né? Tá consolidado, já passou tudo, né? Já lançou o ETF, já foi o halve, blá blá blá. Então, para mim aqui, esse movimento está bem técnico. Simplesmente ele está fazendo uma coisa parecida com essa. A qualquer momento ele deve fazer um rompimento como esse daqui e deve começar uma nova pernada. Lembrando, isso daqui é topo histórico, né? Então, se romper isso daqui, provavelmente o movimento seja no mínimo da mesma proporção aqui desse último movimento. E se você olhar aqui em termos de projeções, nós temos esse tamanho de movimento, e se você projetar esse mesmo tamanho de movimento, você vem aqui para esses alvos de
100 mil a 120 mil dólares para o Bitcoin. E hoje ele está aqui a 63 mil dólares, né? Então, se você tem interesse em Bitcoin, fica de olho, ou pode começar a comprar, ou então esperar o rompimento, mas a hora que esse negócio romper, tem que agarrar esse cavalo pela crina, porque ele não vai olhar para trás, não. A mesma coisa o Ethereum, né? O Ethereum a qualquer momento dá uma paulada aqui para vir testar esse topo aqui dos 4.800 dólares, né? E quando vier testar o topo dos 4.800 dólares, não sei nem se para, que nem o Bitcoin está parado agora, ou se ele passa direto, né? Mas a tendência é de alta muito forte. Inclusive essa semana aqui nós tivemos uma semana positiva. Ele já veio aqui na correção da última retração de FIBO, né? E marcou um fundo, né? Então, assim, tecnicamente já teria até uma compra aqui, né? Para quem quer operar Bitcoin, Ethereum e não Bitcoin. Indo agora para as FANGs, nós temos aqui a Apple, que ela está no divisor de águas, né? Então essa semana aqui fez uma semana positiva e aqui está muito claro, né? Se perder aqui o fundo tem venda com estoque aqui, e se conseguir vencer essa região aqui dos 170, ele vem aqui para os 180. Então tem 10 dólares para andar aqui para uma nova decisão aqui nessa região. Mas eu vou te falar, como isso daqui é uma grande consolidação, se ele conseguir vencer aqui os 170 e vir aqui para os 180, para mim isso é um falso rompimento e ele vem direto aqui para testar topo, tá? Lembrando, Apple, uma grande tendência de alta. E, olha, ela já fez isso daqui no passado, né? Então veja que aqui também fez essa expectativa aqui de que ia perder, e aí depois que conseguiu voltar para dentro da consolidação, olha só o que aconteceu. Então aqui pode acontecer a mesma coisa, né? Vem aqui no 180, dá uma pensadinha e vem aqui, inclusive, para romper tudo. Não duvide da força da Apple. A mesma coisa eu digo sobre Microsoft. Microsoft, todo mundo sabe, é minha queridinha, né? Aqui, então, nós estamos aqui numa bela, de uma tendência de alta e tal, tem linha de tendência aqui. Se segurou, reagiu, assim, se ela engolir essa barra aqui, é um abraço, é para rompimento de topo histórico, tá bom? Se perder aqui o fundo, vem aqui para esse suporte. A Amazon, a gente está tendo os balanços, né? Os balanços estão muito bons, todo mundo feliz, olha só, a Amazon veio aqui, deu uma espetada aqui, né, e fechou a semana aqui reagindo, então está em região de topo histórico, eu vou falar o quê, né? O Google, olha só a barra do Google, né? Quando a gente olha aqui no diário, nós vemos aqui o gap, né? Então foi sexta-feira que saiu o balanço e o Google veio aqui. Esse gap não é por um acaso, lembra? Nós já tínhamos deixado essa projeção de Fibonacci aqui faz bastante tempo. E essa projeção aqui, ó, o alvo de 100%, estava aqui nos 173 dólares, aonde abriu no gap do balanço, exatamente nos 173 dólares. Se você não acredita que Fibonacci funciona, que a análise técnica funciona, fica à vontade, mas todo dia nós estamos mostrando aqui como o negócio funciona. A expectativa, as pessoas confundem um pouco, porque se cria uma expectativa de que você leu o livro e viu como é que funciona a Fibonacci, ou assistiu uma aula e tal, e você cria a expectativa que o preço vai fazer aquele movimento bonitinho, desenhadinho e tal, né? E não é assim que o mercado funciona, o mercado é caótico. Então, o que ele faz? Ele tira a sua esperança no meio do caminho, né? Quando ele veio aqui na semana anterior, veio testar esse suporte, né? Aí a pessoa fala, agora vai virar para baixo. Não, aqui é região de compra, né? E tem inclusive setups de compra aqui nessa, pode ser por price action ou outros motivos, mas de qualquer jeito, olha, quem comprou aqui e acreditou nessa projeção de Fibonacci, pegou aqui 15% de alta em 2 dias, né? O mercado dá essas oportunidades, porque ele é caótico. Você fala, mas pode acontecer o contrário. Pode, mas se você tiver a favor da tendência, você vai acontecer mais vezes a seu favor e menos vezes contra você. É isso que você precisa acreditar, tá bom? Então, aprender a operar faz parte entender que o mercado é caótico e que você precisa acreditar nas estatísticas que estão já consolidadas nos livros e tudo mais, né? É só dar um tempo do mercado fazer o seu movimento. Então, assim, o Google agora é só para cima, ele pode ali, como atingir um alvo, deve dar uma enrolada, pode fazer uma correçãozinha, mas a tendência é de alta. A meta, olha, ela está dando uma oportunidade aqui.
seria muito legal se ela viesse testar essa região aqui dos 400, né? E para dar uma compra que nem o Google deu, né? Mas talvez ele não venha, porque talvez ele já tenha assumido que aqui fechou o gap e ele vai para cima. Então, assim, aqui, nesse momento, rompendo aqui o topo, o mais provável é vir fechar esse gap. Então, nós temos um espaço aqui de uns $50 para andar, é bastante coisa. Depois aqui, vamos ver o que acontece. Aí pode até fazer um topo mais baixo e vir para cá, mas nesse momento é para cima, né, que o mercado está indo, a meta também. A Tesla. Até a Tesla, olha, fez uma reação aqui no gráfico semanal, né? Teve toda aquela bagunça do balanço dela tal, e fez uma bela de uma reação. A tendência ainda é de baixo, né? Então, assim, eu acho que se segura aqui nessa região de 180 e vem aqui para baixo. Mas tem muita gente acreditando nessa compra da Tesla, tá? Pra gente que é analista técnico, não tem compra aqui, só tem venda, e se fizer um topinho aqui em qualquer região aqui no 180, entre 180 e 200, eu sou vendedor de Tesla, tá? A Netflix fez uma correção, essa semana aqui fez a reação, né? Também teve gap de baixa no balanço, quando a gente olha aqui no diário, fica claro esse gap, e agora ela criou uma ilha aqui, né? Então essa ilha, você tem a venda aqui no fundo, com stop aqui, e pode vir aqui fechar esse gap, ou então você tem a compra aqui se romper aqui para cima para vir fechar esse gap. Então os dois trades estão válidos, tá? E por último aqui a Nvidia, vamos aqui para o semanal. A Nvidia, olha, isso daqui é um fundo, né? Um insight candle, isso daqui é uma compra, né? Rompimento aqui é compra. Não tem nada o que falar além disso na Nvidia, tá bom? Então, turma, acabamos o mercado internacional. Vamos agora para o Momento Economês. Então, turma, hoje no Momento Economês nós vamos falar sobre esse conceito do blow-off top. É uma coisa que acontece no mercado, geralmente em final de tendência, né? E pré-crise, porque o pessoal, antes de alguma crise, né, de alguma recessão, sempre está no nível máximo de ganância, né? E a ganância é o que leva os últimos compradores a entrar no mercado, né? Até o ponto de que fica muito absurdo e quem manda no mercado, né, os tubarões, começam a colocar o lucro no bolso antes de todo mundo, e aí causa o desespero e o mercado cai muito forte, tá? Então a gente já viu isso daí várias vezes e tem vários exemplos no gráfico, e é isso que nós vamos olhar aqui nesse Momento Economês de hoje. Então, indo aqui para o primeiro gráfico, agradecendo aqui os nossos amigos do Game of Trade, né? Eles têm muito material e eu sempre uso materiais deles, né? Então, olha, vamos passar por alguns exemplos aqui básicos, né, do conceito. Nós temos o Dow Jones de 1928, né, que foi pré a crise de 29. Ele fez um rally de 63% depois de ter feito o tal do blow-off top. O que foi isso daqui? Olha, você tinha um canal de alta que estava numa tendência de alta, tudo ok, beleza, tal. Aí, de repente, ele pega e faz o rompimento desse canal, volta aqui para fazer um pullback, e aí, olha, estabelece aqui uma forte tendência de alta desproporcional em relação à tendência que vinha acontecendo, né? E aí, em 1929, a hora que chega aqui o topo da ganância, né, começa a realização de lucros, e inclusive depois teve até uma queda maior, né? Então a gente vê o que acontece depois desse momento. Olha aqui, depois, aqui nós tivemos a Black Tuesday, até hoje tem a Black Friday, né? Teve a Black Tuesday em 1929, onde o mercado simplesmente degringolou. A gente viu isso daqui no Covid, né? Recentemente foi um movimento parecido com esse daqui. A diferença com a crise de 2029 é que ele fez aqui uma bandeira de baixa e depois estabeleceu uma bandeira aqui que caiu 90% do pico. Ficaram vários anos em crise. É uma situação diferente, foi uma situação específica. Olhando aqui em 2007, e eu vou passar só alguns exemplos, tá? Depois a gente tem uma planilha onde mostra o resumo de tudo e a conclusão da história. Então, olhando aqui em 2007 também, né, que tivemos um rally de 15% antes da crise de 2008. Então você vinha aqui nesse canalzinho, tudo ok, aí de repente ele faz o rompimento aqui, depois vem fazer o pullback e ainda sobe aqui 15% quando todo mundo achava que já estava no topo, né? E aí fez aqui um topo duplo, depois virou para baixo e aí o resto é história, né?
Então a gente vê que na sequência desse movimento nós tivemos essa correção bem grande. E lembrando, eu faço questão sempre de mostrar aqui na análise técnica, né? Mesmo esses momentos críticos do mercado, quando nós tivemos essas reversões de tendência, essas crises, o gráfico avisou, né? Ele veio aqui, deixou um topo mais baixo, aí perdeu o primeiro pivô de baixa, veio fazer o pullback, outro pivô com pullback e assim por diante. Então, essa história de falar que foi pego de calça curta, para quem é analista técnico, não existe, tá? Aqui a gente já estava, a partir desse momento, a gente já estava operando vendido e você ia se beneficiar de todo esse movimento. Então, essa é a beleza de você conhecer a análise técnica, né? Seguindo aqui, para um outro exemplo, nós temos em 2024 o que está acontecendo agora. Então, se você pegar o S&P 500, talvez pouca gente tenha reparado neste canal de alta aqui, e nós tivemos já aqui um rompimento, e neste momento ele está fazendo aqui um pullback. Aí, lembra, eu acabei de falar agora no S&P 500, onde nós temos... não sabemos se ele vai fazer uma perna ABC, então aqui ele ainda pode vir aqui e depois fazer aqui uma violação, por exemplo, vir testar esse topo aqui para depois fazer o movimento, ou se ele já vai aqui direto e ir embora, né? As duas opções estão na mesa, né? E nós não sabemos o que vai acontecer mais tecnicamente, tem toda a característica de blow-off top que já aconteceu em momentos anteriores, tá? Aí, outros exemplos que nós temos aqui foram momentos que não tiveram crise. Isso pode acontecer, tá? O mercado pode conseguir se adaptar à situação que está, por exemplo, acabarem essas guerras que estão tendo aí, conseguirem lidar com a situação da inflação e dos juros, e o mercado simplesmente não corrigir e vai empurrando com a barriga e vai embora, né? E continua a tendência de alta. Estamos numa tendência de alta ainda, né? Então nós temos o exemplo aqui, em 1995 tivemos um rally de 40% sem crise. Então ele também vinha aqui num canalzinho, né? Bonitinho, desde lá dos anos 90, e aí em 95 fez o rompimento e foi embora, e esse negócio aqui, olha, ele foi lá até os anos 2000. Então, foram 5 anos, depois só em 2001 que teve a crise, né? Do ponto com. Foram 5, 6 anos aí, depois do rompimento desse topo, que ele continua andando. Isso pode acontecer, tá bom? Aí nós temos que entrar no campo da probabilidade. Tem a maior probabilidade de acontecer ou menor? É isso que nós vamos falar mais para frente. Seguindo aqui, um outro exemplo, em 2013, onde nós tivemos um rally aqui de 36% sem crise. Então, nós também estávamos aqui, né? Nesse canalzinho, aí ele veio aqui, olha, você vê que ele estava até com cara aqui de que estava sem força, né? Mas ele faz o rompimento, vem aqui, faz o pullback, continua subindo, vai indo, até em 2016 nós tivemos uma correção aqui que foi a guerra de tweets lá do, quem lembra, quem já estava no mercado, né? Do Trump e do Powell, onde o Trump ficava brigando com o Powell para baixar juros e o Powell estava querendo subir juros, depois acabou abaixando os juros, né? E o resto a gente já sabe. Então, eu coloquei aqui vários exemplos, não são todos, tá? E agora nós vamos para a planilha olhar as estatísticas desse negócio. Mas eu estou colocando aqui vários exemplos com dois objetivos. O primeiro objetivo é mostrar que você não existem certezas no mercado. O que existem são probabilidades. Então, pode acontecer tanto esse rompimento de topo, esse tem uma alta probabilidade de acontecer, e aí depois vir uma crise, que foi o que a gente já falou amplamente desde 2023, venho falando disso, no último trimestre de 2024, provavelmente ter uma correção maior, né? E a gente nunca sabe o tamanho dessa correção, mas que faz todo sentido ter esta correção por conta da inversão de curva de juros e tudo mais. Já explicamos bastante isso daqui, né? Então esse é o cenário com maior probabilidade. Existe um cenário com menor probabilidade que pode acontecer, ou seja, os eventos podem ter uma dinâmica que seja diferente do que já aconteceu anteriormente. E aí você simplesmente tem uma continuidade da tendência de alta e ir embora. E qual que é a beleza da análise técnica? É que se isso daí acontecer, simplesmente o gráfico vai continuar subindo e a gente vai continuar operando comprado. Ou seja, essa correção que está acontecendo, ela vai acabar, vai virar para cima, vai fazer pivô de alta e a gente volta a comprar e um abraço, tá? Essa é a beleza do que a gente faz. Então, indo agora aqui, olha, para essa última planilha,
E esse momento economês aqui está até rápido porque a mensagem, já falamos sobre ela muitas vezes, né? E aqui estamos só reforçando, né? Então, o que acontece? O mais provável aqui é uma sequência do rally ainda em 2024, por isso que eu estou falando daquela perna ABC de correção, não sabemos se vai fazer a perna ABC ou se já vai de novo para romper topo ou não, mas é o cenário mais provável. E quando a gente olha aqui as estatísticas, né, desse movimento de blow-off top que eu falei, nós temos aqui, olha, um universo grande de situações em que já aconteceram, né? Isso aconteceu. Ou seja, um canal de alta que é rompido e aí depois o mercado dá uma paulada para cima, isso aconteceu 2006, 89, 80, 29, 2013, 95, 87, 2019, 1972 e 2024, de novo. Então, isso é legal porque você tem bastante material para analisar. E aí, aqui está separado, olha, o retorno do curto prazo, ou seja, independente de depois se teve recessão ou não, tal, no curto prazo você teve um movimento que foi 20%, 15%, 40% de rompimento. Então, tirando aqui, olha, 2019 e 1972, a maioria das vezes, quando isso daqui acontece, você tem um bom período ainda de ganho no curto prazo. Aí depois, no longo prazo, nós temos aqui, a maioria das vezes, ele dá errado, né? Então nós estamos falando de curto prazo e longo prazo, aqui não estamos falando aqui de 6 meses a 1 ano curto prazo, e acima de 1 ano já passa a ser longo prazo, né? E aí tem uma característica aqui, né? Esses caras aqui que deram certo, né? Tem algumas coisas que são diferentes. Então o que aconteceu? Não teve recessão, e o mercado continuou para cima no longo prazo, e a principal diferença é essa daqui, olha, a inversão da curva de juros. Em 2013, em 95 e em 87, a curva de juros não estava invertida. Então essa é uma informação importante. Por quê? Das outras vezes em que nós tivemos aqui a curva de juros invertida, que é o momento que nós estamos agora, o que aconteceu? No curto prazo você teve um bom resultado, e depois, no longo prazo, você teve um mau resultado. Por quê? Porque o negócio, na sequência, veio uma recessão, e a recessão, lembra, a recessão técnica é você ter 2 trimestres de PIB negativo. Isso já aconteceu aqui nos últimos tempos, aconteceu em alguns países, né? Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Alemanha, deve ter acontecido em mais lugares. E não é o fim do mundo. E também uma correção, quando a gente chama de reversão de tendência, né, tecnicamente é considerado quando é mais de 20% de correção. E então ele pode chegar a 25% de correção, 20%, 22% e tal, e na sequência ir embora. Então assim, não é o fim do mundo. Por que eu estou chamando a atenção para isso daqui? Porque quando você olha isso daqui, você acha que vai acontecer o que aconteceu lá em 1929, onde o mercado caiu 90%, ou na crise de 2008, onde o mercado caiu uns 50%. Não precisa acontecer isso. Tudo isso daí pode acontecer e nós temos uma correção mais no tempo, mais lateralizada, cair uns 20%, por exemplo. O ano de 2025 nós temos uma correção de 20, 22 e tal. É péssimo para o mercado. Só que não é o fim do mundo. Não vai acabar o mundo por causa disso. E aí chega no final de 25, começo de 26, o mercado retoma e vai embora. Outro cenário que pode acontecer é alguma coisa crítica, do tipo a escalada na guerra, né? Lembra que nós estamos falando, tem Rússia, tem Estados Unidos, tem Irã, tem Israel, todos os caras têm bomba nuclear. Cara, pode ter um maluco lá que manda uma bomba nuclear em algum lugar aí, e esse negócio pode escalar. Aí pode acontecer um movimento tipo Covid, tipo cair 40%, 50% muito rapidamente, em um mês, se acontece um negócio desse. E aí, isso vai entrar para as estatísticas da história. Agora, não dá para você contar com isso daí. Isso daí é o imponderável e para isso que nós temos análise técnica. Você vê que mesmo no Covid, mesmo nas outras crises que a gente mostrou aqui no gráfico, tiveram sinais. O Covid não aconteceu. O Covid foi só o motivo, a gota d'água. Mas o gráfico já tinha mostrado que ele estava fazendo o topo e estava virando para baixo. Então, por isso que muita gente operou vendido e se deu muito bem. Nós, particularmente, fizemos esse movimento e se acontecer de novo, nós provavelmente vamos nos dar muito bem, porque vamos estar posicionados na ponta certa.
tá? Porque o gráfico avisa. Então, essa é a grande mensagem que eu tenho para vocês. E aí, indo nessa linha, né, nós temos aqui o método 10x, convido quem quiser participar, tem o link na descrição aqui embaixo, né, você pode se inscrever, estamos com inscrições abertas, e lá nós temos aqui aberto, né, todo dia estamos aqui fazendo abertura de mercado. Lembrando, conseguimos retomar o nosso canal do YouTube, estamos muito felizes com isso, refizemos a identidade visual, estamos reestruturando lá os vídeos que tinham sumido e tá tudo entrando nos eixos novamente, né? Temos lá no Instagram, que não teve problema nenhum, o Modé todo dia fazendo a live de abertura e soltando bastante conteúdo. Tem um grupinho lá que eu convido vocês, para quem segue o Modé, tudo sobre a Bolsa de Valores, entra no perfil do Modé e você consegue participar desse grupo, é um grupo aberto de graça e a gente passa muita informação lá todo dia, inclusive alguns callzinhos lá que o Modé não se controla. E temos lá, para quem é do método 10x, tem todo o conteúdo para quem está começando do zero, né, lá no Hotmart, né, as aulas. E esse daqui é só um exemplo da carteira VIP que quem está no método 10x tem acesso à carteira VIP. O ano passado nós tivemos aí 60% de rentabilidade, tá? Enquanto o Ibov andou 20%, tá bom? Então, turma, era essa mensagem aí do nosso jabá e do Momento Economia. Se vocês tiverem dúvida ou comentários, deixa aqui embaixo. E vamos para o Brasil agora. Então, turma, começando aqui no Brasil pelos DIs, nós tivemos aqui, olha, ele está sofrendo bastante aqui com essa resistência, né? E deixando aqui essas sombras, né? Isso daqui é um topo. E agora, o que acontece? Esse negócio aqui pode fazer aqui uma correção, né? E lembrando, né? Depois que ele fez esse movimento, ele pode fazer essa correção e depois ir para cima. Ou pode até se segurar aqui. Eu espero que a gente ainda tenha mais volatilidade aqui e esse negócio ainda dê umas espetadas, tá? Muito por conta deste movimento aqui. Olha, que naquele momento ele também fez um candle aqui, onde chegou a vir quase a testar isso daqui, né? Mas na mesma semana, de novo, nós estamos falando aqui de semanal, né? Na mesma semana aconteceu alguma coisa que ele veio fechar aqui em cima. E aqui nesse daqui ele deixou uma sombra para cima, mas olha, chegou aqui até a metade do candle, nada impede dele voltar para cima. Então, assim, não acho que essa batalha dos juros aqui, da alta dos juros, está vencida, tá bom? Olhando aqui o Ibov, no gráfico semanal, nós temos aqui este canal de alta, né, que é o que eu mencionei lá no começo do vídeo, e nós temos dentro desse canal de alta essa correção. Então isso daqui já aconteceu em outros momentos, né? E aí quando chegou aqui, ele venceu e deu uma paulada, que foi o que aconteceu lá no final do ano e fez esse movimento. Isso daqui pode acontecer de novo, tá? Então assim, se ele conseguir vencer essa região aqui dos 127 mil pontos, ele pode chegar aqui, romper os 130 e ir embora. Isso pode acontecer. Como disse, se o mercado fizer lá o blow off top, a China se recuperar, as commodities e tal, e isso pode acontecer. Se o governo brasileiro não atrapalhar, né? O governo brasileiro costuma atrapalhar, mas a gente não pode esquecer que aqui já era esse governo que estava aqui fazendo as mesmas coisas e nós tivemos uma pernada de alta aqui em 2 meses praticamente de quase 20%. Então isso pode acontecer de novo, não se deixe levar pela viés ideológico, tá bom? Temos que operar o gráfico e aqui tem um sinal de fundo muito claro no gráfico semanal. Quando a gente olha aqui o diário do Ibov, ele fez um pivô de alta aqui, né? Então, olha só, se segurou aqui, fez uma reação, é um dia só, ele pode estar vindo só até aqui e depois bater cabeça e cair? Pode, principalmente se o SP 500, por exemplo, estiver fazendo uma perna ABC e essa semana aqui ele subir, aí a gente vem, sobe até aqui, depois na próxima semana ele faz mais uma queda, a hora que termina os balanços, pode acontecer, e aí nós podemos vir aqui testar esse fundo de novo. Isso não significa que esse teste de fundo necessariamente venha perder o fundo, ele pode só vir fazer um teste de fundo e depois marcar esse fundo aqui e deixar um fundo mais alto no diário e ir embora, tá? Isso tudo pode acontecer. Então, o que acontece? O que é o mais provável agora depois desse movimento? Essa semana aqui nós temos uma semana de alta. Então, nós estamos falando aqui que dos 128, ele pode vir aqui andar uns 1.000, 2.000 pontos aqui e vir aqui até os 130 mil pontos. Pode fazer uma semana pauleira aqui, andar 3.000 pontos e vir testar esse topo aqui, testar essa linha de tendência? Pode, né?
Pode ver que aqui ele já fez outros movimentos assim, né? Então, assim, vamos abrir a semana com a cabeça de que podemos operar comprado no índice, tá? Por causa desse movimento. Isso é uma mudança importante, uma mudança de paradigma. Nós estávamos operando vendido no índice e agora esse movimento de sexta-feira nos habilita a começar a operar comprado. Então, preste atenção nisso. E vamos olhar agora os 60 minutos para ver em que momento que nós podemos mudar de ideia. Então, olha, os 60 minutos aqui, ele está claro. Deixou aqui essa consolidaçãozinha aqui. Se ele romper aqui esse topo, tem compra com stop aqui e um abraço. E a gente, obviamente, tem que tomar cuidado com essa região, mas ele pode vir aqui até esse topo, tá bom? Então, essa é a mentalidade. O que muda de ideia? Se por um acaso ele perder esse fundo aqui, olha, e fizer isso daqui, aí um abraço, né? Aí a gente volta a vender. Então, nós temos esses dois parâmetros aqui para essa semana, pelo menos no início da semana. Assiste as aberturas de mercado aí todo dia que a gente vai atualizando, tá? Olhando aqui o dólar. O dólar, nós temos aqui essa tendência macro que era de baixa, tínhamos aqui esse alvo que ele veio atingir, e essa semana foi uma semana de reação. E aí nós estamos aqui com esse Fibonacci aqui marcado, né? Então, o que acontece? Ele pode vir aqui testar o fundo novamente, como ele fez dessa outra vez? Pode, mas para mim o mais provável é ele se segurar aqui na região, seja no 5,100 ou seja no 5, mas então nós podemos ainda ter uma semana de baixa, né? E nós vamos ver mais pelo gráfico diário 60 minutos como é que está essa probabilidade, mas eu acho difícil de ele passar aqui do 5 aqui para baixo, tá? Neste momento. Eu vou mudar de ideia se ele me der sinais. Então, o que está acontecendo aqui? Você vê que ele tem bastante briga aqui já na primeira retração de Fibonacci aqui na região do 5,100, né? Deu briga, aqui fez um dia de baixa tal, mas o que acontece? Ele pode dar uma espetada aqui até os 5.080, por exemplo, né? E aí deixar um fundo aqui e aí ir embora. Ou ele pode simplesmente daqui virar para cima. Então você vê que o gráfico diário está com cara aqui de estamos numa tendência de alta, é uma correção porque andou bastante, mas a tendência permanece. E os 60 minutos, o que nós temos? Aqui ele deixou uma bandeirinha de baixa, né? Então se perder essa bandeira aqui, temos espaço para andar no day trade. E se ele conseguir vencer esta região, um abraço compra, tá bom? Então precisamos ter cuidado, não é porque eu estou falando aqui que eu continuo com a cabeça de alta, e eu continuo com a cabeça de alta porque o gráfico está mostrando esse negócio aqui, né? Então isso aqui é para cima, não é para baixo, né? Tá fazendo uma correção? Tá, mas se ele se segurar aqui no suporte, a gente tem que procurar compra, tá? Então é isso que eu estou querendo dizer. Indo agora para as small caps, deu uma segurada aqui e ela pode realmente se segurar, porque aqui é uma região de bastante suporte, né? E começar a fazer um movimento de alta. Agora, isso daqui reverte a tendência das small caps, essa tendência aqui do semanal? Não, né? Ela está fazendo isso daqui. Então, nós podemos ter uma perna de alta aqui, como nós tivemos essa daqui. E então, essa semana pode dar compra em small cap, principalmente para day trade, tá? Para swing trade eu não vejo não. Indo para os outros setores, temos aqui o setor de materiais básicos, que está bem complicado, né? Não tem muito o que falar sobre esse setor, não tem direção. O setor industrial fez uma bela de uma reação aqui, né? Ele está no zigue-zague ascendente e isso daqui pode ter sido só um pullback aqui. Então a indústria, tipo VEG da vida, né? Pode começar a reagir. Vamos ficar de olho aqui nesse setor. O setor de consumo, essa reaçãozinha aqui não me engana, né? Isso aqui pode ser só um pullback. Para mim isso daqui ainda está para baixo, tá? Essa questão dos juros aí não está resolvida, esse setor está sofrendo. Então se você olhar os ativos, eles continuam para baixo apesar dessa reaçãozinha. O setor imobiliário já está sofrendo também, e aqui ele está numa situação ambígua, né? Por quê? Porque tem esse topo e fundo descendente, e aqui tem uma região de bastante suporte, e você tem aqui esses fundos ascendentes, né? Então, na dúvida, não faz nada, espera para ver, só opera gráfico de setor imobiliário se tiver muito bonita a configuração, tá? Porque esse negócio aqui está ambíguo. O setor financeiro. Esse daqui já fez um pullback claro e aqui a gente pode ter uma reação, então vamos olhar os bancos que podem dar oportunidade de compra essa semana e isso daqui vai definir se o Ibov vai andar para cima ou não, tá? E o setor de utilidades,
pode ter chegado aqui no fundo, ainda está sofrendo, ainda não deu sinal, tá? Mas ele está demonstrando reação nessa região de suporte, tá? Olhando aqui as principais empresas, nós temos o Itaú, que fez uma reação, e o Itaú, eu vou te falar, o Itaú é o gráfico mais bonito dos bancos, né? Tendência de alta, dá para a gente procurar uma entrada aqui para compra em Itaú. Vamos olhar no gráfico diário. No momento ele ainda não fez um pivô bonito, né? Mas o que eu digo fica de olho, porque se ele der algum sinal, tem compra em Itaú, tá bom? O Bradesco. O Bradesco agora está ambíguo, né? Porque ele acionou a bandeira de baixa e agora fez essa reação. Essa reação aqui é só um pullback para cair mais ou é realmente compra? Então, assim, eu vou continuar longe do Bradesco por um tempo. A Sambi fez uma reação interessante, né? Só que agora, olha, ela vai enfrentar muita resistência aqui nos 28. Então eu não me arriscaria com compras em Sambi ainda, tá bom? Mesmo sabendo que ela pode fazer um movimento desse. A Sambi faz essas coisas, tá? Mas na dúvida eu prefiro não fazer nada. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que estava com cara de que ia perder o fundo aqui, não decidiu ainda o que vai fazer. Então, para mim, o Banco do Brasil ainda está para baixo, tem espaço para correção, mas vamos ver o que acontece no gráfico diário ao longo da semana, né? Então você vê aqui, olha, isso daqui ainda está só um pullback e ele pode cair mais, né? Se ele voltar para dentro da consolidação, aí a gente pode pensar de novo em compras. A Vale, bem confusa, né? Eu não recomendo se envolver em Vale. A Petro, topo histórico, olha lá, voltou para o topo histórico. Então, assim, desde a bagunça lá toda a bagunça, né, que aconteceu da intervenção política, olha, subiu 20%. Então, assim, Petro é Petro, né? Petro é uma máquina de fazer dinheiro. Se o governo não atrapalhar, ela vai embora, né? É uma empresa muito poderosa. É uma pena que o governo fique atrapalhando. Agora vamos ver o que acontece aqui nesse topo histórico. Eu não duvido ela romper, tá bom? Ela pode romper esse topo histórico, então se romper, aqui está difícil de stop para swing trade, mas para day trade pode continuar comprando. E eu falei, olha, vamos colocar aqui nos 60 minutos, eu falei que para day trade eu não tinha problema de operar comprado em Petro, e eu operei, fiz várias compras aí essa semana sem medo, né? Então, olha, aqui teve um rompimento claro, né? Onde teve compra, aqui teve outro, depois aqui teve outro, aqui teve outro, aqui teve outro, e essa semana teve outro, né? Então, assim, deu várias compras de day trade aqui muito bonitas, tá bom? Seguindo aqui, a B3. B3 agora, acho que essa venda aqui está muito próxima do final, né? Quem vendeu aqui está na hora de apertar o stop. Eu não sei se ela vem até essa região, pode vir, mas já está reagindo, então tem que colocar o lucro no bolso, tá? Não dá para comprar, porque é perigoso que ela ainda pode vir aqui, né? Mas também a venda agora tem que esperar um pouco. E a VEG está prestes... Opa, está aqui nos 60 minutos, deixa eu colocar no semanal. A VEG, olha, ela está prestes a dar uma compra. É uma região de resistência forte? Mas olha, eu não tenho medo de fazer essa compra em VEG não, tá? Principalmente que a gente olhou ali no setor industrial, tal. Aqui tem espaço para você fazer uma parcial. Lembrando, isso aqui não é um call, mas tecnicamente essa VEG está num triângulo ascendente. Em algum momento ela vai romper, né? E quando romper, ela vai embora. Então dá para começar a comprar aqui, principalmente para day trade, se der uma oportunidade e tal. E para finalizar, vamos olhar aqui as commodities, né? Essa semana aqui não tem nenhum destaque aí do troféu tendência, então não trouxe nada. O milho continua aqui nesse fundo, né? Se perder fundo tem venda. Eu espero que o milho retome a compra, né? O boi está dando essa pensada aqui. A compra do boi é sem dúvida se romper aqui esse topo. Então pode acontecer essa semana. Quem está de olho no boi fica de olho nesse rompimento, tá? A soja, isso daqui pode ser um fundo duplo? Pode, mas eu só compro soja se romper aqui esses 27, tá? E, por fim, o café, que está pensando aqui nesse topo, né? Isso aqui não é topo histórico, mas é um topo importante. Eu gostaria que ele desse uma lateralizada aqui e, assim, rompendo aqui essa região de topo, tem compra no café novamente, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé.
para curtir a live de abertura todo dia às 8h15 da manhã. E se você quiser participar do Método 10x, tem link na descrição aqui embaixo. Valeu, um abraço.